Olá! Então, continuando a leitura do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado. Então, hoje eu estou finalizando a introdução que ele escreveu, né? Que são 4 parágrafos. Ontem eu li o parágrafo 1 e o parágrafo 2. Então, hoje eu vou ler o parágrafo 3 e parágrafo 4. Olha, se der tempo, eu começo a leitura da parte 1, tá? Que é Fundamentos Econômicos da Ocupação Territorial. Então, eu vou finalizar aqui a introdução e aí eu começo a parte 1, que hoje eu tô com uma folguinha, tá? Que amanhã eu já não garanto muito, mas vamos lá. Aproveitar que eu tô com tempo e vamos finalizar aqui a introdução. Aí depois a gente vai para a parte 1. Tem dias que eu tenho tempo, tem dias que eu não tenho. Aí tem que. Quando dá tempo a gente aumenta, quando não dá, diminui. Estou continuando aqui, finalizando a introdução, tá? Parágrafo 3 e parágrafo 4. Então aqui está dizendo assim: omite-se quase totalmente a bibliografia histórica brasileira, pois escapa ao campo específico do presente estudo, que é simplesmente análise dos processos econômicos e não reconstituição dos eventos históricos que estão por trás desses processos. Sem embargo, as referências bibliográficas incluídas nas notas de pé de página poderão apresentar algum interesse do ponto de vista de análise histórico-comparativa. Na última parte, principalmente capítulo 28 a 32, o autor seguiu de perto o texto de análise apresentado em trabalho anterior, entre parênteses, A Economia Brasileira, Rio de Janeiro, 1954, fecha parênteses. Todavia, os dados quantitativos foram todos revisados e estão agora referidos às suas respectivas fontes. Se bem que não haja discrepância no que respeita às conclusões fundamentais entre os dois trabalhos. Em muitos pontos, a mudança de enfoque ou ênfase e a inclusão de material novo adquirem particular relevância. Celso Furtado. Então, eu li aqui o parágrafo 3 e o parágrafo 4. Tá? Então, ele está deixando bem claro que, na visão dele, né, há uma omissão referente à bibliografia histórica brasileira, ou seja, são dados que não são divulgados, né, não divulga, omite-se, né, é uma omissão, não é divulgado totalmente a bibliografia histórica brasileira, né, porque no estudo dele aqui, ele está dizendo bem claro que o estudo dele é uma análise referente a processos econômicos, tá? E não uma reconstituição dos eventos históricos. Ele vai falar praticamente da economia e não da história por cima, tá? Ele vai botar dados que dificilmente é divulgado. Há uma omissão nesses dados. Tá? Não é divulgado, tá? Em relação aos eventos históricos. O que mais que diz aqui? Sem várias referências bibliográficas incluídas nas notas de pé de página, né, rodapé, pode apresentar algum interesse do ponto de vista de análise histórico-comparativa. Aí no parágrafo 4, ele faz uma observação aqui, que na última parte, principalmente capítulos 28 a 32, o autor seguiu de perto o texto de análise apresentado em trabalho anterior, tá? Que é o trabalho anterior dele, que é a Economia Brasileira, Rio de Janeiro, 1954. Trabalho que ele mesmo fez. Né? Todavia, aí ele diz assim, os dados quantitativos, tá? Dados quantitativos são dados numéricos, dados estatísticos. Quando tu vai fazer um trabalho de conclusão, pelo menos quando eu fiz o meu trabalho de conclusão, tu tem que saber distinguir dados quantitativos
né? Pesquisa quantitativa de pesquisa qualitativa, né? Análise quantitativa, análise qualitativa. Então, análise quantitativa, que é o que ele está dizendo aqui, quantitativa são dados numéricos, normalmente dados estatísticos. Qualitativa, pesquisa qualitativa, tá? Uma análise qualitativa é dados de campo, pesquisa de campo, ou seja, eu vou analisar um assunto e eu faço